Fala, nação alviverde! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão, o canal que traz tudo o que acontece no Palmeiras sem filtro, sem enrolação e direto ao ponto. E olha, tem um lance que aconteceu nas últimas horas que mudou completamente o cenário de uma situação que vinha incomodando muito a torcida palmeirense. Mas antes de entrar no assunto principal, preciso falar de algo que aconteceu hoje e que tem tudo a ver com aquele jogo que deixou todo mundo revoltado lá em outubro. Vamos direto ao ponto. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva se reuniu nesta terça-feira para julgar o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, por conta da expulsão dele no jogo contra o Palmeiras pela 30ª rodada do Brasileirão. E adivinha o resultado? O cara foi absolvido. Isso mesmo que você está ouvindo. Fabrício Bruno está livre, leve e solto para jogar o resto do campeonato sem cumprir qualquer suspensão adicional. Mas espera aí, porque tudo fica ainda mais interessante quando a gente lembra exatamente o que rolou naquela partida do dia 26 de outubro. Fabrício Bruno tomou 2 amarelos. O primeiro veio na etapa inicial, numa jogada comum. No segundo tempo, ele fez falta para parar um contra-ataque do Palmeiras. Levou o segundo amarelo e foi expulso. Até aí, nada de extraordinário, certo? Errado. Porque o STJD enquadrou o jogador no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, aquele que fala sobre ato desleal ou hostil durante a partida. O código é claro: impedir de qualquer forma uma oportunidade clara de gol ou empurrar assintosamente o adversário são exemplos dessa infração. E era exatamente isso que a denúncia alegava contra Fabrício Bruno. Mas no julgamento de hoje, por maioria de votos, a denúncia foi considerada improcedente. Ou seja, o tribunal entendeu que não houve infração grave o suficiente para aplicar punição adicional, além da expulsão que já aconteceu em campo. Agora vem a parte que realmente deixa qualquer palmeirense com o sangue fervendo. Lembram do lance do Gustavo Gomes naquele mesmo jogo? Pois é, vamos refrescar a memória de todo mundo aqui. No primeiro tempo daquela partida, o zagueiro paraguaio do Palmeiras deu um carrinho fortíssimo no atacante Wanderson, do Cruzeiro. Foi um lance violento, daqueles que fazem o estádio inteiro segurar a respiração. O VAR revisou, todo mundo esperando a expulsão, mas nada aconteceu. Gustavo Gomes seguiu em campo normalmente. A revolta dos jogadores do Cruzeiro foi instantânea. O técnico Leonardo Jardim ficou possesso na beira do campo. A torcida celeste gritou por justiça. E o pior de tudo, Wanderson se machucou seriamente naquele lance e está fora pelo resto da temporada. Um atleta perdeu meses de trabalho por causa de uma entrada que muita gente considerou criminosa. E sabe o que aconteceu depois? Absolutamente nada. Gustavo Gomes não foi denunciado pelo STJD. Não houve julgamento, não houve punição, não houve sequer uma nota oficial explicando o motivo de não abrir processo contra o jogador. Então, a gente tem o seguinte cenário: Fabrício Bruno, que levou 2 amarelos numa sequência de jogadas normais do futebol, foi denunciado, julgado e só se livrou porque o tribunal entendeu que não havia caso. Enquanto isso, Gustavo Gomes, que protagonizou um lance que tirou um jogador da temporada inteira, simplesmente não foi incomodado pela justiça desportiva. Alguém consegue me explicar a lógica disso? E olha, não é questão de defender ou atacar nenhum dos 2 atletas. Estamos falando de critério, de coerência, de aplicação justa das regras do jogo. Se existe um código que pune atos desleais e hostis, ele precisa valer para todos os lances e para todos os jogadores, independentemente da camisa que vestem. Não dá para julgar um e ignorar o outro quando as situações são no mínimo comparáveis. A torcida do Palmeiras viu aquele jogo. Todo mundo lembra da tensão, da revolta, das reclamações. E agora, meses depois, a gente descobre que enquanto um jogador passou por todo o processo de julgamento, o outro nem foi chamado para dar explicações. É o tipo de situação que alimenta teorias, que gera desconfiança, que faz todo mundo questionar se realmente existe igualdade de tratamento no futebol brasileiro. Mas vamos além, porque tem outro movimento acontecendo nos bastidores que pode mudar completamente o panorama do ataque palmeirense para a próxima temporada.
E esse movimento envolve justamente um jogador que está brilhando muito no Cruzeiro atualmente. Estou falando de Caio Jorge, o atacante que se tornou uma das principais referências do time mineiro e que virou artilheiro do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge vive o melhor momento da carreira. Ele está marcando gols, dando assistências, sendo decisivo, virando o ídolo da torcida cruzeirense em tempo recorde. Mas toda essa ascensão trouxe também algumas frustrações. A primeira delas veio quando Carlo Ancelotti deixou o nome dele fora da convocação da seleção brasileira em novembro. E para piorar a situação, quem recebeu a vaga foi justamente Vitor Roque, atacante do Palmeiras. Imagina a cabeça do garoto naquele momento. Caio começou a sentir que talvez o Cruzeiro, mesmo com todo o carinho e toda a estrutura, possa estar limitando o alcance da visibilidade dele. E quando um jogador começa a pensar assim, as portas do mercado começam a se abrir. O Aston Villa, da Inglaterra, mandou observadores para o Brasil. Gostaram muito do que viram. Tanto que fizeram sondagens, conversaram com empresários, tentaram entender as condições de uma possível negociação. O Cruzeiro, porém, foi direto. Só libera Caio Jorge por algo próximo de 35 milhões de euros. É um valor alto, que fez os ingleses pensarem duas vezes antes de avançar nas conversas. E enquanto isso, o próprio jogador passou a admitir publicamente que está aberto a ouvir propostas. Não porque está infeliz em Belo Horizonte, mas porque ele entende que o futebol pode levar para caminhos ainda maiores. E é exatamente aqui que o Palmeiras entra na jogada de uma forma que poucos esperavam. Leila Pereira e Abel Ferreira estão de olho em tudo isso. Eles sabem que o time precisa de um atacante com presença, com força física, com capacidade de finalização e com fome de protagonismo. E um treinador que tem o histórico de potencializar atacantes e transformá-los em peças fundamentais de times campeões. Nos bastidores da academia de futebol, o nome de Caio Jorge começou a circular com frequência. Existe um entendimento de que ele enxerga no Palmeiras a plataforma ideal para dar o salto definitivo rumo à Europa, porque uma coisa é sair do Cruzeiro direto para um clube europeu. Outra coisa completamente diferente é construir essa passagem através de um projeto vencedor como o do Palmeiras, com títulos, com exposição internacional e com um técnico que tem credibilidade no mercado mundial. O Cruzeiro tem contrato com Caio Jorge até 2029. A diretoria celeste fala em renovação. Tenta segurar o jogador, repete que ele está feliz e que faz parte dos planos. Mas, internamente, existe a percepção de que quando um atleta valorizado recebe propostas do tamanho das que estão chegando, segurar se torna cada vez mais difícil. Especialmente quando a proposta vem de um clube com a estrutura e a ambição do Palmeiras. Caio mantém o discurso público de foco no Cruzeiro. Diz que quer jogar a Libertadores pelo time mineiro, que quer continuar marcando gols, que está concentrado no presente. Mas nas entrelinhas, ele também admite que propostas boas precisam ser ouvidas com atenção. E no futebol brasileiro atual, poucas propostas têm o peso de uma investida comandada por Leila Pereira e Abel Ferreira. A estratégia palmeirense está sendo montada nos mínimos detalhes. Se o Cruzeiro colocou um preço na mesa, o Palmeiras está trabalhando nos bastidores para entender a viabilidade financeira, o momento certo de fazer a oferta e como convencer o jogador de que vestir o manto verde é o próximo passo natural na carreira dele. E tudo indica que Caio Jorge está receptivo a essa ideia. Imagina o impacto de trazer um atacante brasileiro, jovem, artilheiro do campeonato, com fome de títulos e que já provou que consegue decidir jogos importantes. Seria um reforço que mexeria não apenas com o elenco palmeirense, mas com todo o cenário do futebol nacional. Seria uma mensagem clara de que o Palmeiras continua investindo, continua se fortalecendo e continua de olho em quem realmente pode fazer diferença dentro de campo. E essa movimentação toda acontece justamente num momento em que o clube está reavaliando o setor ofensivo, pensando em peças que possam dar alternativas táticas para Abel Ferreira e garantir que o time tenha força para competir em todas as frentes na próxima temporada.
Caio Jorge se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele joga centralizado, joga aberto, sabe finalizar, sabe segurar a bola, tem presença de área e ainda é jovem o suficiente para evoluir ainda mais sob o comando de um técnico vencedor. Então a gente tem dois assuntos gigantescos acontecendo simultaneamente. De um lado, a absolvição de Fabrício Bruno e a total ausência de punição para Gustavo Gomes naquele lance que machucou Wanderson, levantando todas as questões sobre critério e justiça no futebol brasileiro. Do outro lado, uma operação silenciosa, mas extremamente poderosa, que pode trazer Caio Jorge para o Palmeiras e redesenhar completamente o ataque alviverde para 2026. São movimentos que mostram que o Palmeiras continua atento, continua agressivo no mercado e continua fazendo as coisas da forma correta. Enquanto outros clubes reclamam, choram ou ficam parados, o Verdão trabalha, planeja e executa. É assim que se constrói uma dinastia. É assim que se mantém um projeto vencedor. É assim que se garante que o clube continue disputando todos os títulos possíveis, ano após ano, sem dar chance para a concorrência respirar. E você que acompanha o canal, que está aqui do início ao fim deste vídeo, precisa deixar sua opinião sobre tudo isso. O que você achou da absolvição do Fabrício Bruno? Você concorda que Gustavo Gomes deveria ter sido julgado também? E, principalmente, você quer ver Caio Jorge vestindo a camisa do Palmeiras na próxima temporada? Deixa tudo isso aqui nos comentários porque a opinião de vocês é fundamental para o crescimento deste canal. E já aproveita para se inscrever aqui no Bastidores do Verdão se você ainda não é inscrito. Aperta aquele sininho das notificações para receber todos os vídeos em primeira mão, porque aqui a gente traz tudo o que está acontecendo no clube, sem enrolação, sem mimimi e direto ao ponto. Todo dia tem vídeo novo com as informações mais quentes da Academia de Futebol. Então se inscreve, ativa as notificações e participa com a gente dessa jornada alviverde. Vamos juntos, nação palmeirense!